Voltamos aqui com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. E agora é hora de a gente conferir aí o que tem de destaque no portal da Prefeitura de Fortaleza. Quem traz essas informações é Ana Cláudia Andrade. Oi, Claudinha. Oi, Rogério, tudo bem? Você de casa vem comigo, não deu uma passadinha no nosso portal ainda, então não tem problema porque eu vou trazer os destaques para você. A gente começa com a notícia de infraestrutura. O prefeito Roberto Cláudio autoriza o início das obras do projeto Beira Rio. Integrado ao Vila do Mar, o novo complexo vai fomentar a ocupação qualificada, o turismo sustentável e o comércio na Barra do Ceará. Aqui a gente tem a imagem do prefeito, ao lado da secretária Manuela Nogueira. E aí ele fala um pouco sobre essa ordem de serviço para o projeto Beira Rio, intervenções que contemplam melhorias distribuídas, gente, em 33 mil metros quadrados de área, que vai beneficiar todo o entorno da orla da Barra do Ceará. Aí aqui as obras consistem na requalificação integral da margem do Rio Ceará, incluindo, atenção você que mora na área, hein? Além da rua José Roberto Salles, as avenidas José Lima Verde e Ulisses Guimarães. O cenário será composto por um amplo calçadão com quiosques, quadras de areia, pavimentação, iluminação artística, além de outras intervenções. Aí aqui a gente tem uma fala do prefeito, uma fala da secretária Manuela Nogueira, integrado ao projeto Vila do Mar. O novo complexo vai fomentar a ocupação qualificada, o turismo sustentável e o comércio local. E para isso, aqui tem o valor total do investimento, 7,8 milhões de reais. Todas as informações sobre essa novidade aí aqui na nossa matéria, basta você acessar o nosso portal, tá bom? Vamos à segunda notícia, agora sobre educação. Ontem à tarde o prefeito Roberto Cláudio realizou uma transmissão, uma live, né, através das redes sociais, para falar sobre isso aqui, ó, entrega, requalificação da Escola Municipal Professor Jacinto Botelho, que foi lá no Mondubim. O equipamento foi reformado e ampliado. Aqui o prefeito ao lado da equipe. Ele falou sobre a importância de reformar e ampliar equipamentos mais antigos da educação, além dos novos que estão sendo construídos. E aí ele deu um destaque para todas as mudanças que aconteceram nessa escola, que fica lá no Mondubim. Ele ressaltou também que a entrega estava sendo simbólica, era o Dia do Estudante, mas também era uma entrega simbólica ainda por conta da pandemia, e ele aproveitou o assunto para falar sobre o retorno às aulas, nessa previsão, que tudo está dependendo de muita conversa, de muito estudo com especialistas na área. Aí aqui a gente tem um pouco sobre ampliação e reforma, o custo total da requalificação, as melhorias que a escola vai receber, e aqui ó, uma foto ao lado de um estudante da escola, que é o presidente do Grêmio Estudantil, justamente para simbolizar, né, que essa entrega foi feita especialmente no Dia do Estudante. Vamos para a terceira agora? Por falar em estudante, foi o dia ontem, hoje é o Dia Internacional da Juventude. Ó, se você colocar agora no canal, não vamos botar ainda não, tá, meninos? Mas, ó, já colocaram. Se você colocar agora na Juve TV, que é o canal que fica lá no YouTube, você vai acompanhar ao vivo a programação que a Prefeitura está promovendo com o Viradão da Juventude 2020. O evento ocorre de hoje até sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, então já começou, e a edição deste ano será exibida pela Juve TV no YouTube. Gente, o Viradão da Juventude já é um evento super conhecido, voltado totalmente para a juventude. Aqui a programação conta com mostras, certificação, webinário, lançamento de documentário. É uma programação bem vasta. Você pode ter acesso a essa programação aqui pelo nosso site. E aí eu vou mostrar para vocês, ó. É fácil, vai lá no YouTube, Juve TV, aqui, ó, ao vivo agora, e a gente já tem acesso à programação. Vamos ver o que está acontecendo agora? Solta o ar, troca, respira, solta. Respira, solta o ar, desce. A gente está tendo uma aula online gratuita. Lembrando que tem a programação cultural também. Basta entrar lá no canal que você tem acesso à programação completa. Lembrando que vai até sexta-feira. Esse é o Viradão da Juventude. Já que você está aí no YouTube, aproveita e dá uma passadinha no nosso portal fortaleza.ce.gov.br para ficar por dentro de todas as ações que acontecem executadas pela Prefeitura de Fortaleza através das secretarias. Você pode ir lá nas nossas redes sociais também,
tanto no Instagram quanto no Facebook, @TV Terra do Sol. E já que tá aí no YouTube, dá uma passadinha pelo nosso canal também, ó. Programação completa. Se perdeu algum programa, aqui você vai encontrar. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Beijo, tchau, tchau. Rogério. Maravilha, Claudinha. Viradão da Juventude é tudo de bom, então você aí acessa aí o Juve TV aí no YouTube, que vai ter aí realmente acesso a toda essa programação que está acontecendo, oferecida aí pela Rede Cuca. Olha, cidades inteligentes são aquelas que utilizam a tecnologia para promover o bem-estar dos moradores. O que caracteriza Fortaleza ser enquadrada como cidade inteligente é o fato de ter políticas inovadoras como o Vamos, que é aquele programa dos carros elétricos, o Bicicletar e também o i4. Confira aí. O que você entende por cidade inteligente? Em Fortaleza, esse conceito é aplicado por meio da tecnologia. Com internet e Wi-Fi gratuito em toda a cidade, o cidadão consegue se locomover com mais facilidade, seja nos carros elétricos do Projeto Vamos ou pedalando com o Bicicletar. Uso com frequência, sim, facilita bastante para algum tipo de coisa. Acabei de voltar do mercantil, então é um serviço bastante bom. E ultimamente tem sido melhorado, tem feito mais manutenção, tem mais pontos também, está bem interessante utilizar. Além da mobilidade, as cidades inteligentes usam a tecnologia em diversas áreas para promover o bem-estar dos moradores, como planejamento urbano, habitação social, energia, coleta de lixo e muito mais. Nossa cidade ela já integra e agrega uma série de iniciativas que permitem que a gente realmente a considere uma cidade inteligente. Nós temos uma cidade que hoje agrega uma série de serviços ao cidadão, que vão desde serviços tecnológicos até serviços arquiteturais, porque na verdade esse conceito de uma cidade inteligente, ele é muito amplo. Cidade inteligente é uma cidade boa de se viver, é uma cidade que se tem qualidade de vida e que para isso você tem algumas premissas, como primeiro, que a informação flua bem, que a informação esteja integrada e disponível. Então, vários serviços, como, por exemplo, o grande projeto Fortaleza Digital, que integra as informações da cidade e, a partir dessa integração, disponibiliza serviços para o cidadão. O investimento em políticas inovadoras é uma preocupação da administração municipal. Essa ideia de uma cidade de fácil locomoção, de uma cidade segura, de uma cidade de serviços fáceis, de serviços digitais. Então, são esses conceitos que permeiam a ideia de cidades inteligentes e que hoje nós, em Fortaleza, já temos isso à nossa disposição. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo mais uma vez aqui o Cláudio Ricardo Gomes de Lima, que é presidente da City Nova. Ô Cláudio, Fortaleza aí está sendo enquadrada aí como uma cidade inteligente. Explica um pouquinho melhor aí para o nosso telespectador o que é ser uma cidade inteligente. Existem muitos conceitos de cidade inteligente, não é? Mas um conceito que eu gosto muito, até cunhado por um brasileiro que tem uma expertise internacional nessa área, é o seguinte: ele diz que cidade inteligente é o lugar onde tudo conspira para que a sua vida seja melhor. Não é? E hoje a gente dispõe da tecnologia para auxiliar nesse processo. Mas lembrando bem que cidade inteligente não é só tecnologia. A tecnologia sempre vai estar presente nesse processo. Mas a cidade inteligente é uma cidade inovadora, uma cidade conectada, uma cidade segura para se viver, uma cidade onde as pessoas têm o prazer de morar, de residir, de se divertir, enfim, é uma cidade de boa qualidade de vida. E Fortaleza hoje se tipifica nesse rol de cidades inteligentes, não só comparado às outras cidades brasileiras, mas é uma referência hoje do mundo de cidade inteligente. Agora, é claro que para se enquadrar nesse padrão, depende realmente de vontade política e da implementação aí de programas. Nós citamos 3 aí na abertura desse bloco aí, que é o caso do Vamos, né, que é aquele programa dos carros elétricos compartilhados, também o Bicicletar e o i4. Fala um pouquinho aí desses 3 programas, como foi que a Fortaleza começou a entrar nessa seara aí de ser uma cidade inteligente através desses programas. Rogério, hoje, mobilidade urbana é algo que todo mundo deseja, né? Uma cidade inteligente é uma cidade que facilita a mobilidade de seus cidadãos. E há também uma nova arquitetura social no século XXI em função da tecnologia. Isso ficou até muito evidente com a
pandemia. Né? O compartilhar, o conectar, o colaborar são hoje conceitos mandatórios nesse processo de cidade inteligente. Então, compartilhamento de veículos, né, como o carro elétrico, a bicicleta, os modais integrados, isso é uma tendência mundial. E Fortaleza está muito avançada nessa área da mobilidade urbana, sendo inclusive premiada internacionalmente. Né? O prefeito já recebeu prêmios, nós temos um programa dedicado só à questão da mobilidade urbana, que é o PAT, que tem sido um sucesso muito efetivo na cidade e hoje é referência mundial nessa área. Não é? Outro fator que determina que uma cidade seja inteligente na era digital é a conectividade. Não é? As pessoas precisam estar conectadas, é uma necessidade das pessoas. Daí a importância hoje das redes sociais, da internet. Eu costumo dizer que eu sou de Fortaleza quando ela tinha 500 mil habitantes. Né? E naquela época, uma coisa que você não podia negar, uma heresia negar, era um copo d'água. Né? E hoje eu digo isso com a internet, eu digo até brinco com o prefeito, um copo d'água e internet não se deve negar a ninguém. Então uma cidade que tem conectividade, ela tem maior facilidade de prestar serviços digitais à população, ela coloca o cidadão em contato com o setor público, faz com que ele possa suprir suas necessidades de modo mais fácil. E essa é uma tendência cada vez mais crescente. O mundo hoje é conectividade. Está chegando aí o 5G, de modo que é uma cidade que disponibiliza o acesso à internet aos seus cidadãos por intermédio do Wi-Fi. Isso é uma condição, é uma premissa básica de cidade inteligente. Fortaleza tem feito um esforço muito grande para ampliar seus espaços de Wi-Fi livre. Não é? Nós tínhamos já um programa de Wi-Fi nas praças, nos mercados públicos, nos terminais. Estamos ampliando agora, por intermédio de parcerias público-privadas, para vários outros espaços da cidade. Nós vamos chegar a 100 praças com Wi-Fi livre, o programa Wi-For. Né? Isso é fundamental para uma cidade que se pretende inteligente. Agora, Cláudio, para a gente iniciar um processo desse de se tornar uma cidade inteligente, é necessário se investir em programas de inovação que já existem normalmente em outras localidades, em outros países. Quando vocês começaram a implantar essas novas tecnologias, esses novos programas de inovação aqui na capital cearense, se fez um planejamento, se fez um estudo do que estava dando certo em outras localidades, em outros países, para trazer de positivo aqui para a cidade, né? Sem dúvida nenhuma. Muita coisa do que a gente vê hoje aqui em Fortaleza faz parte de um benchmark que foi feito observando outros casos de sucesso no mundo, como Barcelona, como é o caso aqui das nossas cidades da Colômbia, né? E várias outras cidades mundo afora. De modo que Fortaleza, por exemplo, importou algumas ideias interessantes, como é o caso do bicicletar, que ninguém acreditava que pudesse, numa cidade dar quente, certo, né? dar certo. Hoje a cidade é uma cidade aderente à bicicleta. Né? Isso é muito interessante. Como isso muda, essa cultura ela pode ser modificada. Fortaleza sempre foi uma cidade aderente a ideias, e a tecnologia proporciona isso. Não é? Eu diria até que hoje as TICs, Tecnologia da Informação e Comunicação, elas podem ser uma vertente econômica importante para a cidade. Não é? Porque nós temos um conjunto de instituições acadêmicas que pode oferecer uma excelente formação nessa área. Nós temos uma infraestrutura já bem estabelecidas com o cinturão digital, e o FibraFor, que é o nosso cinturão de Fortaleza, também se integra nesse processo, ampliando a conectividade da cidade. Nós temos os cabos submarinos que passam por Fortaleza. Quando se trata de tráfego de dados e voz, Fortaleza é uma das esquinas do mundo. Né? Nós temos aqui 14 cabos submarinos, aliás, 14 cabos, 3 terrestres e 11 submarinos, que conectam a África com a América do Norte, Europa e, por derivação, a Ásia. Isso dá a Fortaleza
a condição de ser um hub de tecnologia nessa área. Isso pode ser um atrator da indústria de data center, da indústria de serviços em nuvens. Agora, a gente precisa tirar um melhor proveito dessa nossa posição estratégica, geograficamente estratégica com relação a esses cabos. E atrair empresas de base tecnológica que trazem os seus satélites, outras empresas prestadoras de serviço. Isso pode melhorar a economia da cidade, né? Reter nossos talentos, porque essas indústrias trazem emprego de valor agregado e potencialidade de formação a gente tem na cidade para isso. Nós estamos, inclusive, trabalhando nisso para que Fortaleza seja um hub de tecnologia, né? E a gente quer fazer isso a partir da requalificação da Praia de Iracema. Inclusive, nós estamos levando a sede da City Nova, que até aí o final do mês, começo de setembro, vai estar lá na Praia de Iracema para dar o exemplo. A gente já tem equipamentos lá, como a Casa da Cultura Digital, e ali a gente acredita ser uma ambiência muito favorável para atrair empresas de base tecnológica, jovens, né, que gostam de atuar nesta área, para que a Praia de Iracema seja um lugar para se morar, se divertir e se trabalhar. Ô Cláudio, o que é que o conceito de cidade inteligente, né, esse reconhecimento nacional e internacional de Fortaleza ser uma cidade inteligente, pode trazer de positivo para a cidade? Olha, isso efetivamente é um atrator para a cidade. Não é? Quem é que não gosta de viver hoje numa cidade onde você tem informação fácil, onde você tem acesso a serviços digitais fácil, onde você tem a conectividade, onde você tem uma boa mobilidade, né? Tudo isso é atrativo especialmente para o público mais jovem. E Fortaleza quer que isso seja um fator de atração econômica para a cidade. Nós temos algumas políticas interessantes nesse sentido. Nós temos uma política de dados aberta, nós temos um portal de dados aberto, onde os dados não sensíveis das cidades eles estão à disposição das pessoas. Então, por exemplo, um jovem que quer montar sua startup e precisa de dados, de informações, ele pode imaginar que eu vou para Fortaleza porque lá eu posso montar minha empresa porque eu tenho acesso facilmente a dados. Um estudante de pós-graduação, de mestrado ou doutorado que queira fazer sua pesquisa, ele pode imaginar que eu vou para Fortaleza porque lá eu tenho acesso fácil aos dados da saúde, da educação, eu posso construir aqui a minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado de modo mais fácil. Não é? Então, isso é atrativo do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista econômico e do ponto de vista do bem-estar, da qualidade de vida. Não é? Porque, no fundo, o que a gente busca em qualquer lugar que a gente habita é uma melhor qualidade de vida. Ok, Cláudio, vou pedir aqui um intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui sobre essas inovações que tornam aí Fortaleza hoje ser considerada uma cidade inteligente. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Fundação de Ciência e Tecnologia City Nova, desenvolveu o Observatório de Cidades Inteligentes de Fortaleza, o OCIFOR, com o objetivo de mapear e publicizar os projetos em andamento na gestão pública municipal da capital, que convergem com os indicadores de cidades inteligentes. Nós voltamos a conversar aqui com o Cláudio Ricardo Gomes de Lima, que é presidente da City Nova. Como é que funciona esse observatório, Cláudio? O observatório, como o próprio nome já sugere, ele vai mapear as iniciativas em cidades inteligentes, né? A partir daí, traçar indicadores, acompanhar a evolução desses indicadores para poder posicionar Fortaleza com relação a outras cidades, no ranking nacional e até no ranking internacional. Não é? Esse observatório também vai ser a base para a construção de novas políticas públicas focadas em cidades inteligentes e aperfeiçoamento das políticas que hoje existem, né? Podendo traçar relatórios, fazer o que a gente chama de BI, Business Intelligence, para que o gestor possa tomar decisões mais acertadas, mais abalizadas.
E essa tendência, Rogério, de investimentos em cidades inteligentes, nesse conceito de cidades inteligentes, é uma tendência crescente no mundo, né? Quando a gente mapeia os investimentos feitos pelas grandes cidades do mundo nessa área de cidades inteligentes, você vê que esses investimentos são crescentes. Portanto, é uma tendência irreversível. As cidades que têm uma complexidade muito grande, e as cidades estão voltando a ter um empoderamento, porque você habita na cidade, não é no Estado, não é na União, mas você habita na cidade. Né? Há um empoderamento das cidades, e hoje não é mais possível gerenciar uma cidade, por exemplo, da complexidade que é Fortaleza, sem você traçar políticas públicas que envolvam o conceito de cidades inteligentes. Seja na educação, aí você tem matrícula online, boletim online das crianças, seja na saúde, você tem a possibilidade de ter serviços digitais fazendo sua marcação de consulta online, não é? Usar a telemedicina para encurtar distâncias, vamos dizer assim, de modo que esse conceito de cidade inteligente está imiscuído em todas as políticas setoriais de uma cidade como Fortaleza. Não é? Tem uma empresa que mapeia no Brasil o ranking de cidade inteligente, então ela utiliza 11 indicadores focados nessas políticas setoriais: educação, saúde, mobilidade urbana, meio ambiente, modernização administrativa da gestão. E Fortaleza hoje se posiciona muito bem, é uma referência não só nacional, mas também uma referência internacional. E esse observatório vai nos ajudar muito a posicionar Fortaleza nesses rankings, né? E ele faz parte de uma complexa rede de observatórios que o IPLANFOR tem estabelecido na cidade. Né? Agora, Cláudio, o que é que vai dimensionar, vamos dizer, o posicionamento da cidade, no caso aí de Fortaleza, nesse ranking aí de cidades inteligentes? É a questão da quantidade de programas de inovação que são implantados? São as políticas que já estão, vamos dizer, em andamento? São os serviços digitais à disposição da população, a conectividade que a cidade oferece, as políticas de mobilidade urbana, a visão ambiental. Tudo isso, como eu lhe falei, são 11 áreas, são 11 setores que são avaliados quando você vai estabelecer esse ranking de cidades inteligentes. E hoje já existem até normas ISO, essas normas internacionais, que orientam a construção desses indicadores para cidades inteligentes. Tem um conjunto de normas ISO, a 37, 102, 103 e 120, 122 e 123, que orientam a construção desses rankings. De modo que há toda uma metodologia já estabelecida em nível internacional para avaliar se uma cidade é ou não inteligente. A sua infraestrutura de conectividade, a sua infraestrutura de telecomunicações, enfim, é um conjunto de ações que avaliam se a cidade é então considerada uma cidade inteligente. Fortaleza começou aí, desde o início da gestão do prefeito Roberto Cláudio, a investir bastante, né, em políticas de inovação, e os projetos até então implantados começam realmente a apresentar bons resultados. É um caminho sem volta, né? O que é que a gente pode esperar aí para o futuro? O que é que tem sido planejado? Você dirige aí, está à frente da City Nova, que trabalha exatamente no desenvolvimento desses projetos. O que é que a gente pode esperar para frente aí, para os próximos 4 anos? Hoje, eu volto a insistir, a pandemia ela precipitou muito esse processo. O que a gente percebe, ficou muito evidente, a ficha caiu, de que o mundo é digital. Não é? É impossível você vivenciar o mundo hoje sem o uso das tecnologias de informação e comunicação, sem a digitalização que é cada vez mais crescente no mundo. E um outro ponto também a ser avaliado é que ciência e tecnologia estão presentes no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária, no sentido de comum, na nossa vida comum nas cidades. Né? Para o cidadão ficou cada vez mais evidente a importância da ciência e da tecnologia para o nosso dia a dia, para evitar ou mitigar, minimizar os efeitos de uma pandemia,
né? A informação é importante, os dados, a massa de dados que você pode utilizar para extrair informações inteligentes, isso é muito importante. Né? O dado é considerado o petróleo do século XXI. Então, na medida em que você tem acesso a dados e consegue fazer um cruzamento desses dados para obter informação inteligente, isso é uma ferramenta poderosa a favor da gestão pública. Né? Os serviços digitais, que, como eu já mencionei aqui em outra oportunidade, além de melhorar a qualidade do serviço público prestado, ele traz grande economicidade para a gestão pública. Né? Isso também ficou muito claro nessa pandemia, uma série de ações que a gente realizou, que foram realizadas em tempo recorde, graças ao uso de sistemas, graças à integração de banco de dados, graças à informação que a gente conseguiu circular de maneira muito rápida, cadastrando as pessoas, possibilitando a interação por intermédio de aplicativos e sistemas. Outras tecnologias estão surgindo com muita força e que podem ser utilizadas nessas políticas públicas, como é o caso da inteligência artificial. Você construir um chatbot que possa interagir em linguagem natural com as pessoas, isso tem um efeito muito importante na qualidade de uma política. A internet das coisas, que possibilita a comunicação entre os devices, os equipamentos, e com isso você faz com que a informação circule de maneira mais rápida e você pode realizar algumas ações remotas, controle de energia, né, o vídeo monitoramento, a gestão de ativos por intermédio de tecnologias modernas, como é o caso da internet das coisas e da inteligência artificial. São chamadas de tecnologias habilitadoras para outras tecnologias e outros processos. E, Cláudio, você contar com um órgão como a CityNova para planejar, para pensar, para estudar o que deve ser implantado e promover essa integração entre os diversos órgãos, as diversas secretarias, é fundamental, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje eu diria que a CityNova é um processo irreversível numa cidade do tamanho e da complexidade de Fortaleza. É impossível você imaginar hoje uma cidade complexa como a nossa sem o uso da tecnologia. Lembrando mais uma vez que a tecnologia não é um fim em si mesma, que a gente tem sempre que estar focado no cidadão, mas ela prega um papel muito importante nesse processo. A CityNova, além de ajudar a construção das políticas públicas, de orientar outras secretarias quanto ao uso de tecnologias, a padronização dessas tecnologias, o estabelecimento de padrões, né? Ela também promove uma articulação na cidade entre a academia, onde tem o conhecimento, as empresas e o governo, né? Fazendo girar o que a gente chama de tríplice hélice. Essa integração hoje ela também é muito importante para qualquer gestão, para qualquer cidade, né? Fazer essa conexão entre o conhecimento, as políticas públicas que precisam ser executadas, criar ideias novas para a solução dos problemas da cidade. E de sobra, fazer com que isso também melhore a economia local. Então, a CityNova tem esse papel e hoje eu diria que é um órgão imprescindível dentro da gestão pública municipal. E representa uma inovação, porque são pouquíssimas as capitais que têm um órgão em nível de secretaria, é uma fundação, mas tem status de secretaria, dedicada à utilização de ciência, tecnologia e inovação para a cidade. Agora, Cláudio, você falando aí sobre essa questão do papel que a CityNova tem realizado, a importância desse trabalho para o desenvolvimento da cidade, no aspecto administrativo também, vale sempre a pena ressaltar que essas políticas de inovação que vêm sendo implementadas aqui em Fortaleza, até que para que a população entenda, são políticas permanentes, né? Independente do gestor que tiver à frente, vamos dizer assim, da prefeitura, são políticas públicas que chegaram realmente para ficar e se transformar em políticas de governo, né? Não é de uma administração, mas políticas que chegam de inovação para ajudar no funcionamento administrativo da cidade, independente do gestor que estiver à frente da prefeitura, né? É o que a gente chama de política de Estado, né? Estado aí do lato sensu.
governo como o município, que independe do gestor de plantão. São políticas que vieram para ficar. É claro que o gestor que implanta isso, a cabeça do gestor que implanta isso, ela é muito importante. Como eu disse, Fortaleza foi buscar referências não só locais, mas referências internacionais, né, para poder estabelecer suas políticas públicas. Inovação na gestão municipal atual é algo mandatório, né? O prefeito ele exige isso de cada gestor, de cada secretaria, que pense de maneira diferente, que pense de forma inovadora e efetivamente busca implantar essas políticas. E a gente tem muitos exemplos exitosos na cidade, como já mencionei, que fazem de Fortaleza uma referência. Nós acabamos de ser convidados para compor uma rede de cidades inteligentes, que é capitaneada pelo governo alemão, mas que tem ramificações no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Ontem mesmo recebi um convite para participar de um evento que vai reunir cidades da América Latina para discutir que tecnologias novas, que novos processos foram implantados por ocasião da Covid-19 e poder compartilhar as chamadas boas práticas, né, entre essa rede de cidades inteligentes. Então, sempre que se fala em cidades inteligentes, seja no Brasil ou seja no exterior, Fortaleza está no rol dessas cidades, né? E essa é uma tendência de formulação de políticas no mundo inteiro. O Brasil inicia agora, ainda um pouco tardiamente, suas políticas públicas em nível federal, né, para cidades inteligentes. Nós estamos no Ministério do Desenvolvimento Regional, com apoio da GIZ, que é a Agência de Cooperação Alemã, construindo a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que é o pontapé inicial de uma política pública voltada para cidades inteligentes. E Fortaleza é signatária de primeira hora. Nós participamos de todas as reuniões de formulação desta carta e estamos lá com a nossa contribuição para várias políticas importantes no país. Então, o Brasil já tem hoje um Plano Nacional de Internet das Coisas, já está traçando políticas nessa área da inteligência artificial, já está traçando indicadores oficiais para avaliação de cidades inteligentes. Isso vai resultar em investimentos, não é? No futuro próximo, em investimento para a construção dessas políticas, né? E aqui no nível local, além dessas ações que a gente mencionou aqui, nas várias setoriais que dotam Fortaleza da condição de cidades inteligentes, nós estamos construindo também um arcabouço legal de política pública nessa área. Já está na CEPOG para a fase final o plano, aliás, a política municipal de ciência, tecnologia e inovação. Dentro dessa política, que deve ser estruturada na forma de lei e vai para a Câmara, tem lá o Plano Municipal de Cidades Inteligentes, o Plano Municipal de Internet das Coisas. São programas estruturantes, né, dessa visão moderna de cidade. Cláudio, eu vou pedir aqui um intervalo rapidinho, mas daqui a pouquinho eu quero abordar exatamente essa questão do compartilhamento de inovações, de políticas de inovação e de tecnologia entre as chamadas cidades inteligentes. Vou ao intervalo, é um instante só. Voltamos aqui com o Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, através do programa Fortaleza 2040, que planeja o desenvolvimento da capital para o futuro, o sistema de monitoramento de ações e projetos prioritários, o MAPFOR, cujo objetivo é planejar e monitorar os investimentos da Prefeitura. A ideia é exatamente identificar os projetos e ações ancorados no conceito das cidades inteligentes. Nós voltamos a conversar com o Cláudio Ricardo Gomes de Lima, que é presidente da City Nova. O Cláudio, eu tinha deixado ainda do segundo bloco uma pergunta que é exatamente relacionada ao compartilhamento dessas experiências, dessas inovações, dessas políticas de inovações que são desenvolvidas
nas cidades inteligentes. Como é que Fortaleza faz esse compartilhamento até para se buscar novos programas a serem implantados aqui na capital cearense? Como eu falei, a gente integra algumas redes, tanto nacionais como internacionais, que congregam cidades inteligentes. E nessas redes, essa espécie de clube da tecnologia, você compartilha boas ideias, você compartilha informações importantes, é um espaço também de fazer um benchmark, e isso nos ajuda, né, a se colocar num padrão nacional e internacional quando se fala em cidades inteligentes. No caso aqui de Fortaleza, falando aí em boas ideias, né, tem um programa que foi implantado aqui, que tem dado realmente bons resultados, que é o Fortaleza Digital, né? Como é que funciona esse programa aqui? Isso. O Fortaleza Digital, ele é a base do nosso programa de cidades inteligentes. É um grande portal de serviços digitais que foi inspirado numa visita do secretário Felipe Nottingham a Portugal. Né? E aqui a gente já tinha o exemplo exitoso do Fortaleza Online como serviço digital prestado à população na parte do licenciamento, de alvarás. E a ideia foi expandir esse processo, esses serviços digitais para várias outras setoriais da prefeitura, para a educação, para a saúde, enfim, para várias outras áreas, para a área da controladoria, para a área da gestão. Mas para isso a gente teve que fazer um trabalho do ponto de vista tecnológico muito robusto. Nós fizemos uma integração dos vários bancos de dados com tecnologias diferentes, acoplados a uma camada de serviço no que a gente chamou de barramento de dados, a linguagem técnica para isso. Então a gente tem hoje no mesmo espaço, no mesmo portal, possibilita ao cidadão acesso a uma série de serviços digitais. Nós já temos mais de 200 serviços digitais catalogados na cidade, dentro desse portal chamado Fortaleza Digital. O cidadão, para ele não interessa qual é a secretaria, ele quer um serviço, ele quer pagar um IPTU, ele quer saber como é que se faz uma consulta online, ele entra nesse portal único, a ideia é fazer um login único, o login cidadão único, e ele tem acesso à informação, ao serviço que ele deseja. Como é que é feito esse acesso hoje? Esse portal está para ser lançado, ele está pronto, né? Estamos só aguardando aí a data de lançamento, e ele já congrega, ele já tem acoplado a ele mais de 200 serviços digitais que a cidade oferece. Né? E ele vai entrar num portal que ele tem um chatbot, ele pode interagir com esse portal. Tem também um aplicativo que a gente está reunindo todos os aplicativos que a prefeitura tem num aplicativo único, para que você não tenha que baixar 80 aplicativos no seu celular. Hoje ninguém consegue fazer isso. Você terá um aplicativo único no portal da prefeitura, no acesso ao portal Fortaleza Digital, e lá você busca o aplicativo que você deseja, Meu Ônibus, enfim, qualquer outro aplicativo que você queira utilizar na prefeitura. Então, Fortaleza Digital é um programa intersetorial que integra os serviços digitais da Prefeitura de Fortaleza num único espaço virtual. Pois é, a ideia de fazer essa integração no caso do Fortaleza Digital, vai se aproveitar, inclusive, aplicativos que hoje já estão sendo utilizados pela população, mas vai congregar tudo isso em um só, dando mais agilidade para que o cidadão possa ter acesso a esses serviços, né? Perfeito. A ideia é evitar redundâncias, né, nesse sentido, sobreposição de esforços, é simplificar a vida do cidadão. É um impacto com muitos benefícios, né? Para quem acessa, quer resolver tudo de maneira digital, né? Sem dúvida nenhuma, essa é uma tendência inexorável, né? Mas para isso a gente precisa também preparar a população, né? Fazer a inclusão digital, que é o grande desafio nosso, é fazer a inclusão digital e social da nossa população para que ela possa ter acesso a esse serviço, melhorar a sua qualidade de vida, não é? E de sobra a gestão pública ganha com a qualidade, ganha com a economicidade. Nos mais diversos aplicativos hoje que a Prefeitura já está oferecendo em alguns órgãos, se percebe já uma participação muito boa da população no acesso a esses serviços digitais? Sem dúvida nenhuma. Hoje a população é aderente. O Brasil ele já tem mais de um celular por habitante.
né? E mesmo as pessoas mais humildes, mais simples, elas conseguem lá o seu smartphone, né? E já estão criando este hábito, né? Agora, é preciso que a gente fortaleça isso, o poder público possa fortalecer isso, né? Facilitando o acesso, o Wi-Fi livre é uma forma de facilitar esse acesso, qualificar a população para uso desses serviços digitais é também uma forma de democratizar este acesso, não é? Então, tudo isso faz com que a gente possa incluir mais a cidade e possa reduzir a desigualdade. Porque é uma preocupação que a gente tem. A tecnologia, se ela não tiver esse cunho de ser para todos, da gente poder fazer, ao mesmo tempo, um processo de inclusão social e digital, a tecnologia pode aprofundar a desigualdade. Portanto, um desafio muito forte nosso nesse processo não é só prover o serviço digital, mas é fazer com que o cidadão acesse esse serviço. E aí a gente tem que pensar com a cabeça do cidadão a todo momento. Tem que pensar na usabilidade dessas tecnologias, ou seja, tornar ela cada vez mais amigável, mais simples, para que o cidadão tenha acesso. É você facilitar, desburocratizar o máximo possível, não é? Que o Fortaleza Online conseguiu fazer isso. Na medida em que você desburocratiza e você pensa na facilidade do usuário, né? Tem a experiência do usuário para fazer funcionar essas tecnologias, você está promovendo a inclusão digital e a inclusão social das pessoas. Até porque o serviço digital, no caso aí, vem com o objetivo de facilitar a vida do cidadão e não de complicar, né? Sem dúvida nenhuma. Cláudio, mais uma vez, obrigado aqui pela presença aqui na TV Terra do Sol. E é sempre bom a gente falar aí sobre inovação, sobre tecnologia, o que pode facilitar realmente o dia a dia do cidadão. Sem dúvida nenhuma, essa, como eu falei, é uma tendência que não tem retorno, né? Então a gente tem que se adaptar e tirar o melhor proveito possível dela. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar falando sobre um tema tão instigante quanto é a cidade inteligente. Muito obrigado, Cláudio. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com notícias de Fortaleza. Vamos falar sobre o trabalho desenvolvido pela Controladoria do município. Já já, e eu estou de volta.